Ok, galera. Então, como eu havia comentado com vocês, né, lá na nossa introduçãozinha, hoje a gente vai estar trabalhando aí um pouquinho com a dinâmica da calcificação patológica. Por que que é interessante, pessoal, a dinâmica dessa calcificação? É só a gente lembrar, por exemplo, o que acontece no tecido ósseo. Então, quando eu tenho um tecido mineralizado, né, com uma consistência dura, né? Então, vamos imaginar que o nosso corpo ele vai ser formado por um tecido resistente e duro, que é o tecido ósseo, e os demais são considerados tecido mole, né? Então, esse tecido mole, vamos imaginar que, fisiologicamente falando, ele vai ter uma função específica justamente por conta da sua característica. Então, qualquer mudança, principalmente quando leva um processo de calcificação, significa que eu vou ter alteração exatamente nesse tecido. Então, vamos pensar o seguinte: algum lugar no tecido onde vai estar acontecendo essa dinâmica, ele vai ter um aspecto de pedra, né? A gente pode estar falando de processos que são microscópicos e muitas das vezes assintomáticos, até processos que acabam sendo macroscópicos, que vão causar dor, que vão causar incômodos, então há necessidade de algum tipo de intervenção, tá? Então a gente vai ver ao longo da aula aí que existem alguns processos que vão passar completamente desapercebidos, né? E outros, devido ao comprometimento de órgãos relativamente essenciais, aí a gente está falando do pulmão, está falando dos rins, está falando, por exemplo, dos vasos sanguíneos, né? Das válvulas que envolvem a questão do coração. Então aí a gente vai estar observando que existem alguns locais que o comprometimento acaba sendo mais grave, né? Ou que, de repente, acaba exigindo uma atenção um pouquinho maior. Ok? Então, pessoal, como definição, quando eu falo de uma calcificação patológica, né, ou ectópica, né, que a gente pode estar dizendo, vamos imaginar que ela vai estar relacionada diretamente a uma deposição de sais de cálcio em um local onde normalmente não aconteceria. Como eu disse para vocês, nós temos um local específico para que aconteça essa deposição, que vai ser justamente na dinâmica do tecido ósseo, né? Mas aqueles tecidos moles, né, que vamos imaginar todos os demais, então são locais onde, de fato, quando acontece esse tipo de calcificação, ele pode ser considerado um processo patológico. Como eu disse para vocês, pessoal, esse tipo de situação ele acaba sendo mais frequente do que a gente imagina, né? Então, muitas das vezes acaba sendo assintomáticos, desapercebidos, e, consequentemente, isso não vai estar trazendo graves consequências, né? Então, só para a gente ter uma ideia da dinâmica, como que esse processo, de fato, ele pode acontecer, tá? Aqui, ó, essas 4 figuras aqui, elas estão mostrando cortes histológicos, tá? Então, aqui vamos imaginar características microscópicas de tecido mole, onde de fato acontece o processo de calcificação. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma polpa dentária, né? Aqui eu tenho, por exemplo, a parótida, a artéria aorta, e aqui, por exemplo, a gente está observando aquilo que seria um pulmão, tá? Então, ó, percebam que esses pontos mais escuros, inclusive alguns estão até indicados aqui com setas, seriam exatamente locais específicos onde, de fato, acontece esse processo de calcificação. Tá? Então, pessoal, de maneira geral, esse processo ele vai estar sendo causado exatamente por um desequilíbrio de precipitação de sais de cálcio. Eu tenho toda uma dinâmica hormonal que envolve a tireoide e a paratireoide no equilíbrio de reabsorção de cálcio, né? Então, de certa forma, toda essa dinâmica ela acaba sendo fundamental para que você possa manter esses níveis plasmáticos balanceados para que, de fato, não aconteça essa precipitação, né? Então, aí a gente observa, de fato, esse processo como ele ocorre. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de uma calcificação fisiológica, né, um processo natural, que, por exemplo, acontece lá no tecido ósseo, toda a dinâmica de mineralização
ela vai estar ocorrendo associada com um tecido conjuntivo. Então, vocês viram lá, por exemplo, na histologia, que o tecido ósseo é um tecido conjuntivo especializado. Então, toda a dinâmica de ossificação, ele pode, por exemplo, passar para um tecido conjuntivo pré-existente, aquela intramembranosa, né? Então, aquela que, de repente, você já tem um tecido conjuntivo pré-formado e a partir dali eu tenho a deposição de cálcio para que, de fato, aconteça essa dinâmica da mineralização, né? Então, aí a gente observa, né, de fato, essa dinâmica que a gente considera como uma calcificação fisiológica. Em contrapartida, vamos imaginar que essa calcificação patológica, geralmente ela vai estar associada a um depósito em outros substratos celulares, né? Então, locais onde, de fato, acontece algum tipo de necrose, algum tipo de cicatrização e, consequentemente, isso vai estar levando a um processo de calcificação. Então, por exemplo, a gente vê substratos celulares, viáveis ou não, né, necróticos, ou até mesmo em situações de matriz extracelular, onde eu tenho a presença de secreção. Então, pessoal, toda aquela dinâmica que nós vimos, por exemplo, lá no início do período, né, quando nós falamos de lesões irreversíveis, que a gente tinha aquela classificação de necroses, eu até comentei com vocês, pessoal, aqui, por exemplo, em algumas dessas necroses existe a possibilidade de acontecer uma calcificação, né? Então, é justamente ali como uma base associada a um distúrbio de equilíbrio desse cálcio plasmático, que aí vai fazer com que aconteça a deposição e possa estar formando esses precipitados. Aí, pessoal, novamente, isso acontece com uma certa frequência, mas não necessariamente isso vai trazer consequências graves, tá? Então, aí a gente observa que num processo de necrose, facilmente isso poderia acontecer, associado a um processo de cicatrização, né? Mas não necessariamente isso vai estar fazendo, né, com que possa estar comprometendo o organismo, né, de maneira geral. A gente sabe, como eu disse, alguns locais vão ser mais fatais, né, vão ser mais preocupantes, né, vamos dizer assim. Mas, de fato, existe essas outras possibilidades. Tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala no tipo de calcificação patológica, ela pode estar acontecendo em três situações. Uma calcificação distrófica, então, quando eu tenho, por exemplo, uma determinada situação para que aconteça o depósito de cálcio, como no caso da necrose. Ou seja, a calcificação distrófica, ela vai sempre acontecer após um processo de morte celular, ok? Na calcificação metástica, né, metastática, desculpa, ela vai ser por conta de uma dinâmica de hipercalcemia, ou seja, não é necessário que tenha morte celular, apenas um desequilíbrio no cálcio plasmático já vai ser responsável por estar causando toda essa dinâmica de calcificação. Ok? E eu tenho uma terceira possibilidade, que seria de calcificação idiopática. O significado de idiopática, né, como a gente viu, por exemplo, no bimestre passado, né, quando a gente estava falando a respeito das lesões, é aquela que é de causa indeterminada. Então, ela não precisa da necrose, nem muito menos da hipercalcemia. Então, são situações aleatórias que vão fazer com que aconteça esse depósito de cálcio. A gente vai observar, pessoal, que geralmente essa idiopática ela vai ter um caráter subcutâneo, né? Então, muitas das vezes pode causar ulceração, né? E até mesmo começar a sair um líquido rico em cálcio no local onde ele aconteceu. Mais para frente, né, a gente vai estar dando uma olhada como que de fato isso acontece. Aí, coloquei essa fotinha só para a gente poder entender um pouquinho de como que acontece a dinâmica do cálcio, né, a circulação do cálcio no nosso organismo.
A gente acaba observando que, por exemplo, grande parte desse cálcio vai ser obtido a partir da alimentação, né? Então, a gente acaba observando que de 1.000 miligramas, né, de cálcio que nós nos alimentamos, o intestino vai ser capaz de absorver 800 miligramas, né? Então, eu faço todo um equilíbrio plasmático, né, que deve ficar por volta de 8 a 10 miligramas, né, por decilitro de sangue. E aí a gente observa que para que eu mantenha esse equilíbrio, eu tenho a possibilidade de excreção. Então, todo o excesso de cálcio ele vai ser excretado via fezes e via urina. Aí, pessoal, importantíssimo, né? A função renal para que, de fato, aconteça a excreção desse excesso de urina. Né? Então, esse excesso pela urina, né? Vamos dizer assim. Então, aí a gente acaba observando esse processo. Aí, nós precisamos manter esse cálcio plasmático por volta de 8 a 10 miligramas. É aqui que nós observamos a dinâmica dos hormônios da tireoide e paratireoide para que possa estar fazendo esse processo. Então, eu tenho o processo de reabsorção óssea, que vai ser justamente você liberar cálcio na corrente sanguínea, e, ao mesmo tempo, eu tenho um processo de aposição. É retirar esse excesso para que, de fato, a gente possa ter aquilo que seria a formação do tecido ósseo. Então, só para a gente entender a dinâmica do metabolismo do cálcio, né? Bem objetivo, bem rápido, né? Só para que a gente tenha, de fato, um processo mais interessante. Aí, ó, caso eu não consiga fazer esse equilíbrio, aí a gente vai ver aquilo que seria o aparecimento dos distúrbios, que seria, por exemplo, essas calcificações patológicas. Aí, sempre que eu falar a respeito de uma calcificação distrófica, vai ser em tecidos lesionados, por exemplo, que sofreram necrose. E sempre que eu falar de uma calcificação metastática, vai ser em tecidos sadios, né? Então, não necessariamente precisa ter uma lesão. Basta eu ter um desequilíbrio com relação a esse cálcio sanguíneo. Tá? Então, é isso só para a gente observar o que justifica, né? E o que caracteriza cada uma desses processos de calcificação patológica. Ok? Então, ó, falando especificamente a respeito da calcificação distrófica. Né? Então, a calcificação distrófica, vamos imaginar que ela vai ser resultado de uma modificação do tecido. Né? Então, essa modificação do tecido, ele vai ser oriundo de um processo de lesão irreversível, que vai ser exatamente uma necrose. Então, você tem uma alteração tecidual para que, de fato, possa fazer com que aconteça esse processo de precipitação, né? Que seria de cristais de cálcio ali naquele local. A gente vai observar que existem etapas, né? Para que essa calcificação distrófica, de fato, ela possa acontecer. A primeira seria você preparar um local, uma nucleação, que seria justamente esses restos necróticos. Muitas das vezes, pessoal, até mesmo essa dinâmica da precipitação de cálcio durante uma cicatrização é para que você possa dar um fim naquele resto celular. Né? Então, aí, de fato, a gente observa, né, a possibilidade de formação desses precipitados. Então, eu tenho, por exemplo, a necrose de coagulação, né, que aqui, por exemplo, mostrando o infarto do miocárdio, a necrose gordurosa, mostrando, por exemplo, uma pancreatite, ou a necrose caseosa, mostrando, por exemplo, uma tuberculose, que são locais onde, de fato, né, são exemplos, né, de situações que podem estar ocorrendo esse processo de precipitação de sais de cristais. Só alguns exemplos, tá? Vou estar falando outros aí ao longo da aula, mas só para a gente imaginar como que esse processo, de fato, ele pode acontecer, tá? Então, essa seria a definição, né, com relação ao processo de calcificação distrófica. Então, pessoal, só para a gente observar, ó, a dinâmica daquela gordurosa,
né? Então, uma calcificação associada a uma esteatose necrótica, né? Que vai estar acontecendo aí no pâncreas. Então, quem lembra, quando eu falo esteatose, seria exatamente relacionado a acúmulo de gordura. E quando eu falo de uma necrose enzimática, né, gordurosa, melhor dizendo, seria exatamente você estar destruindo essas moléculas de gordura. Né? Então, o que vai acontecer? Ó, combinação do cálcio com os ácidos graxos liberados durante o processo. Então, ó, aqui uma imagem, né, de um raio-x abdominal, então mostrando exatamente aqui a região do pâncreas, e cada pontinho branco desse vai estar relacionado à combinação dessas substâncias. Então, do cálcio com o ácido graxo liberado durante o processo de necrose gordurosa. Né? Então, aí a gente observa que isso aqui é consequência de um infarto no pâncreas, né? Uma necrose isquêmica. Então, faltando oxigenação, né? Faltando nutrientes que podem estar levando a esse processo. Aí, pessoal, eu estou dando exemplo aqui de pâncreas para vocês, né? Mas essa gordurosa, né? Que seria por conta da liberação dessas lipases, ela pode acontecer, por exemplo, no fígado. Né? Então, aí que eu tenho, por exemplo, outras enzimas, justamente porque o fígado participa do metabolismo de lipídios, né? A gente vê a dinâmica da beta-oxidação, vê a dinâmica, por exemplo, da lipogênese, da lipólise de maneira geral. Então, lá eu posso ter uma necrose, algum tipo de lesão que libere essas enzimas e possa estar acontecendo essa mesma situação. Né? Então, eu achei até interessante essa figurinha aqui que eu achei na internet de um modelo, né? Um modelo de massinha, né? Sei lá, esqueci o nome daquela outra, biscuit, né? Então, mostrando aqui, ó, todo o duodeno, né? Então, aqui, de fato, o pâncreas, e aí essa parte cinza mostrando exatamente uma situação de calcificação distrófica no pâncreas. Ok? A outra situação que a gente pode observar seria aquilo que eu falei com vocês na dinâmica do pulmão, né? Então, quando eu tenho um processo de necrose caseosa da tuberculose. Então, percebam, pessoal, essa necrose, né, que já está praticamente aí tomada grande parte do pulmão, né? E aí eu começo todo aquele processo de deposição de cálcio, né? Aí começa essas manchas mais espessas, que quando a gente vê no raio-x, né, ela vai ficar na mesma coloração do osso, né? Então vai ficar aquele aspecto branco, né? Como por exemplo, ó, a gente viu aqui, ó, aqui tem o osso, né? Então, ó, por ter deposição de cálcio, ele vai ter uma coloração no raio-x parecida. E aqui eu tenho um corte histológico, mas imaginar se a gente fosse fazer, por exemplo, um raio-x, que mais para frente a gente vai ver, né, do pulmão, vai ter esse mesmo aspecto, né, onde eu tenho o acúmulo de cálcio. Então, percebam, ó, toda essa área que está aqui meio esbranquiçada, ela representa um pulmão normal. Então, com os seus alvéolos, né, exatamente com os espaços para troca gasosa, né? Em contrapartida, esse lado do pulmão aqui já seria exatamente um nódulo tuberculoso, que acabou acontecendo essa necrose caseosa. E aí eu tenho aquilo que seria exatamente o processo de calcificação. Então, seria um outro exemplo dessa calcificação distrófica. Como eu disse para vocês, algumas dessas calcificações, elas são percebidas macroscopicamente. Outras vão depender exatamente de diagnóstico laboratorial, né, de análise citológica, histológica, para que, de fato, possa estar fazendo esse tipo de determinação. Tá? Outra situação, pessoal, que nós observamos aqui, ó, mostrando exatamente uma lesão de tendão. Tá? Então, eu tive o aparecimento de uma cicatriz, no caso aqui no tendão, e aí nós observamos, de fato, aquilo que seria o local onde aconteceu a lesão,
a formação de calcificação. Então, pessoal, vamos imaginar que nessa dinâmica aqui, isso pode estar comprometendo os movimentos, né? Então, a pessoa, até mesmo algum tipo de movimento aí do pé, né, que vai ser por conta desse tendão, né? Então, pode ser comprometido. Então, muitas das vezes aqui seria interessante até mesmo uma intervenção cirúrgica, né? Para que você tenha uma cicatrização ideal desse tendão e aí você possa ter aquilo que seria a sua função normal, né? E aqui, ó, eu tenho uma calcificação também relacionado a artérias. Então, geralmente, essa calcificação, ela não vai estar diretamente ligada a uma necrose, mas sim a um processo de deposição de gordura, né, que a gente fala que seriam os ateromas, e aí que podem estar levando exatamente à diminuição do calibre das artérias. Então, isso aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão e pode estar levando a um acidente vascular, né? E até mesmo uma parada cardíaca por conta da sobrecarga relacionada aí ao coração. Ok? Então, só para a gente ver alguns dos exemplos relacionados a esse processo. Outra situação que nós podemos observar, a dinâmica dos trombos, né, venosos, que a gente vê os flebólitos, que inclusive, pessoal, isso acontece até mesmo na região, né, da boca, né? Então, isso, por exemplo, provavelmente vocês vão estar vendo alguma coisa relacionada a essa situação, e até mesmo alguns processos de calcificação de glândulas. Aqui eu tenho uma sublingual, né, mostrando exatamente a formação desse cálcio, né, que podem estar impedindo, né, e mostrando alguns aspectos. Eu tenho outro local que vai ser o cálculo biliar, que seria a obstrução do ducto por conta do acúmulo, né, que vai ser por conta do acúmulo desse cálcio, que podem estar também causando obstrução dos ductos. Então, percebam situações em que, de fato, a gente observa a calcificação de secreções que podem estar levando obstrução. Então, aqui eu tenho a dinâmica do trombo venoso, que seria exatamente um coágulo calcificado, né? Então, podendo acontecer. A questão dos ductos, tanto das glândulas quanto, por exemplo, da vesícula, então também causando a obstrução por conta exatamente da calcificação dos líquidos que acabam sendo liberados aí por esses locais. Aí, mais alguns exemplos, né, dessa calcificação distrófica. Outra dinâmica que nós podemos observar seria exatamente relacionado aos tumores, né? Então, calcificação que vão estar diretamente ligado a carcinomas que podem acontecer na tireoide, né, que pode acontecer no ovário, até mesmo nas meninges, né? Então, vamos imaginar que são locais onde tem um aparecimento aí de necrose, né, devido exatamente a um processo de crescimento anormal de célula, e aí eu tenho o depósito de cálcio exatamente nesse ambiente, que pode estar levando a um processo, né, de formação desses precipitados, né, de fosfato de cálcio. Então, ó, percebam os nódulos, né, que a gente fala, os adenocarcinomas, que podem estar, carcinoma, né, papilar, que pode estar acontecendo aí na dinâmica da tireoide. E aqui, por exemplo, os adenocarcinomas que podem acontecer nas meninges, aqui não tem, mas que podem acontecer no ovário, enfim, né, que aí vamos imaginar que vão estar diretamente ligados a tumores, né, que vão estar acontecendo. Ok? Outra característica, pessoal, que nós observamos dentro daquilo que seria a formação dessa calcificação distrófica, seria que muitas das vezes esse depósito ele vai acontecer de forma gradativa. Então, não necessariamente vai ser um processo que vai acontecer de imediato, né? Então, a gente observa que em alguns locais a gente tem pequenos grânulos, né, como a gente está observando aqui, ó, que a gente fala que seria o foco da calcificação, né, que vão estar apresentando, de fato, esse tipo de característica.
Então, possivelmente, a gente vai ter uma deposição em vários locais. Nunca vai ser apenas um ambiente concentrado, né? Então, aí, de fato, nós observamos que esse processo ele vai se estender, né, desde do local onde eu tenho o centro da lesão até locais mais próximos, né? Então, onde eu tenho a deposição desse cálcio durante todo o processo de necrose dentro dessa lesão. Então, só para a gente ter uma ideia que não é nada imediato, agudo, é um processo crônico, né? Então, onde esse cálcio vai ser depositado, aí eu tenho toda a dinâmica da cristalização, para que aí, de fato, a gente possa estar percebendo, né, toda aquela dinâmica relacionada aí a uma calcificação distrófica já formada. Então, aqui só para poder exemplificar, né, um desses grânulos periféricos que acabam apresentando, né, que acabam aparecendo aqui só para a gente ter uma ideia, né, que vai estar relacionado, por exemplo, a um processo de trombose, né, que aí vai ter essa formação periférica, ok? Aí, como eu disse para vocês, né, por ser um processo gradativo, então existe um mecanismo já estabelecido na forma como essa deposição de cálcio ela vai acontecer. Inicialmente, a gente está falando de uma exposição de núcleos primários. Então, pessoal, exposição de núcleos primários, vamos imaginar que vai ser o local onde, de fato, isso acontece. Então, a gente está falando, por exemplo, de fosfolipídios de membrana, a gente está falando de fibras elásticas, de fibras de colágeno, proteínas desnaturadas, né? Ácidos graxos, locais com infecção bacteriana, que são exatamente ambientes onde tem aquilo que seria a possibilidade de cálcio estar se ligando, né? Então, aí eu tenho a exposição do núcleo primário. Depois eu tenho um aumento local na concentração do fosfato ou do cálcio, que seria exatamente a entrada e deposição de mais concentrados de cálcio. Então, pessoal, vamos imaginar que o cálcio já depositado é meio que ele vai estar atraindo, né, mais para aquele local. Então, tem toda uma dinâmica, né, de acúmulo. Por isso que no slide anterior eu falei, eu tenho um centro primário que aí esse centro ele só vai aumentando a característica dele, né, em termos de tamanho e também na composição, na quantidade de cálcio, tá? E a terceira situação é que eu devo realizar, né, deve acontecer, né, a remoção dos inibidores desse processo de calcificação, né? Então a gente sabe que tem enzimas, né, que não vão permitir que essa deposição aconteça. Então, se a gente está falando de um processo patológico, necrótico, então esses inibidores, consequentemente, eles vão estar ausentes. Então, isso significa que essa deposição de cálcio ela vai ficar cada vez mais evidente, né? Então, ó, aqui, ó, só para exemplificar, uma cápsula fibrosa, né, de fibras proteicas. Então, aqui eu tenho exatamente um núcleo primário, onde já está acontecendo essa deposição. Então, eu tenho o aumento desse local justamente para poder preencher toda essa cápsula inicial, né? Então, aí, de fato, esse processo acontece. Pessoal, importantíssimo, quando eu tenho envolvimento de bactérias, muitas das vezes essa calcificação ela pode ser até benéfica, tá? Então, só para instigar aí, que daqui a pouco a gente vai estar vendo em que sentido que isso pode estar trazendo algum tipo de benefício. Então, pessoal, como eu estava falando, né, com vocês, com relação a esse mecanismo de deposição, então, perfazendo aí por essas 3 etapas, ok? Então, ó, só para a gente ter uma ideia do mecanismo de deposição. Então, inicialmente, eu tenho que ter uma iniciação ou nucleação, né? Então, vai ser o local onde, de fato, vai estar acontecendo esse processo. Aí, pessoal, na iniciação, a gente pode estar observando uma fase intracelular e uma fase extracelular. A fase intracelular, ela vai consistir exatamente na tumefação de mitocôndrias,
onde eu tenho uma concentração grande de fosfato de cálcio. E na fase extracelular, os fosfolipídios de membrana vão estar captando, né, esse cálcio por vesículas, né, na matriz. Então, aí a gente tem esses dois processos. E o que a gente pode estar observando também seria exatamente o acúmulo de cálcio, né, que seria, por exemplo, a acomodação dessas hidroxopatias relacionadas exatamente das células que acabam sofrendo exatamente essas necroses, né? Então, aí a gente observa que todo esse processo ele vai acontecer por conta das fosfatases, né, que vão estar liberando esses fosfatos para que aconteça o processo de precipitação. Na hidrólise, por exemplo, de inibidores de precipitação de sais. Então, percebam a terceira etapa em que, de fato, eu vou inibir aqueles, né, eu vou, na verdade, hidrolisar aqueles inibidores de precipitação. E as fosfatases acabam também ativando o transporte de cálcio, né, por hidrólise de ATP. Então, a bomba de cálcio acaba sendo ativada no sentido, né, para que você possa ter o acúmulo maior dessa substância, né? Então, ó, todas elas levando a um processo de hidroxapatita, né? Então, aí, ó, dentro dessa dinâmica, vamos imaginar que isso tudo vai estar acontecendo progressivamente, né? Então, que vai estar levando àquela segunda fase, que seria exatamente do crescimento, né? Então, com toda a deposição, né, que vai estar caracterizando, de fato, essa calcificação de estróbilo. Então, só para resumir, né, de fato, aquela dinâmica de como que esse processo de deposição ele pode acontecer. Ok? Agora, falando do outro tipo de calcificação, que é a calcificação metastática, né? Essa calcificação metastática, como eu disse para vocês lá no início, não precisa que aconteça uma lesão no tecido. Não é preciso que aconteça algum tipo, né, de processo necrótico. Então, o tecido ele pode estar sadio, né? Então, o que vai acontecer é exatamente uma dinâmica de distúrbio na reabsorção de cálcio pelo tecido ósseo, né? Então, é exatamente toda essa dinâmica que vai estar relacionada a esse processo. Como a gente já vem destacando, pessoal, essa calcificação ela vai ser por precipitado de fosfato de cálcio. Mas na dinâmica da calcificação metastática, né, ela vai estar relacionada, por exemplo, com uma dinâmica de hipercalcinemia, né? Então, aumento da concentração de cálcio no plasma sanguíneo. E aí, pode ser que aconteça por conta de uma hiperfosfatemia, né? Mas, de fato, acaba sendo menos frequente. Então, para que, de fato, essa dinâmica ela possa acontecer, toda essa concentração de cálcio e fosfato, ela tem que estar acima de 60 ou 70. Visto que a gente observou, né, que esses valores eles não passam de 40. Então, acima de 40, eu já tenho a possibilidade de um processo de calcificação metastática. Então, aqui a mesma dinâmica mostrando, porque todo aquele processo de deposição, ele vai acontecer igual acontece numa distrófica. Só o que vai mudar vai ser o núcleo primário, né? Então, que de fato não vai estar relacionado a um tecido necrosado, a um tecido lesionado. Então, ele pode acontecer em qualquer tecido, né? Em qualquer local, né? Então, aí vamos imaginar que a gente observa essa situação. O que é interessante, pessoal, que o primeiro mecanismo que vai ser ativado para que você mantenha um equilíbrio nesse processo seria exatamente uma excreção pelos rins. Então, se eu tiver qualquer tipo de insuficiência renal, isso pode estar fazendo com que esses precipitados de fato aconteçam, tanto até mesmo na formação de cálculo renal, tá? Então, só para a gente observar, né, algumas condições que podem estar levando a essa calcificação metastática. Então, só para a gente ter uma ideia, nós estamos falando de um processo de hipercalcemia. Como eu disse para vocês, eu tenho dois hormônios, o paratormônio, liberado pela paratireoide,
e a calcitonina, que vai ser liberado pela tireoide. Então, a dinâmica funcional do paratormônio é promover um processo de reabsorção óssea, ou seja, eu ativo o osteoclasto, que é uma célula que vai estar desmineralizando o tecido ósseo para poder estar liberando esse cálcio na corrente sanguínea. Então, toda vez que o cálcio estiver abaixo da concentração ideal, ele vai ativar a paratireoide, liberar o paratormônio para que promova esse processo de desmineralização, que seria reabsorção óssea, e libera o cálcio na corrente sanguínea. Aí, beleza. Aí eu tenho a contrapartida. Toda vez que o cálcio capilar estiver acima do normal, eu tenho ativação da tireoide, liberação da calcitonina, e a calcitonina faz com que eu tenha a deposição de cálcio no tecido ósseo. Então, quando eu falo de uma hipercalcenemia, eu posso estar falando tanto num distúrbio de liberação de paratormônio, como numa deficiência de calcitonina, né? Então, situações que levam à calcificação metastática pode estar relacionado à atividade da tireoide e paratireoide, né? Então, que podem estar levando, né, todo esse distúrbio relacionado justamente a esse tipo de situação. Ok? Então, justamente para poder explicar esse processo, um hiperparatireoidismo primário. Então, hiperparatireoidismo primário, né? Então pode ser um adenoma, né? Onde vai estar levando uma hiperplasia dessa paratireoide, né? Então essa hiperplasia, aumento, né? E consequentemente vai fazer com que aconteça uma hipersecreção, tá? E eu tenho a dinâmica de uma hiperparatireoidismo secundário, que aí já vai estar envolvido, por exemplo, com processos, né, de insuficiência renal, né? Então aí, de certa forma, isso reduz a capacidade de liberação, né, liberação de cálcio, excreção de cálcio, né? Então, isso vai fazer com que aconteça uma maior retenção de fosfato. Então, aí, de certa forma, isso pode estar levando ao hiperparatireoidismo secundário, né? Então, são algumas das possibilidades que vão estar relacionadas justamente a esse processo, tá? Então, pessoal, outra causa que pode estar levando ao aumento do paratormônio, aí seria exatamente as neoplasias, né? Que aí essas neoplasias, que aí vão estar diretamente ligadas, por exemplo, a um câncer na tireoide, que aí vai estar fazendo com que aconteça um distúrbio nesse equilíbrio hormonal, tanto do paratormônio como também da calcitocina, né? Que aí vai estar relacionado justamente a esse processo. Então, uma produção ectópica, né? Então, por conta da neoplasia, então você não tem regulação, né? Então você não consegue estar fazendo toda essa dinâmica de inibição e também de liberação de cálcio pelos ossos. Então aí a gente observa, né, essa possibilidade. Ok? Certinho? Aí, pessoal, dentro dessa dinâmica, além de todo aquele problema que pode acontecer na tireoide, a gente tem 3 situações que também acabam sendo interessantes, né? Que vão estar levando a esse processo de hipercalcemia. Então, seria numa situação, por exemplo, de acometimento, né? Que a gente fala de ósseo por neoplasia, que seria o câncer de osso, né? Que aí vai estar levando uma destruição do osso, consequentemente acaba liberando uma concentração de cálcio aí na corrente sanguínea. Então, a gente acaba observando exatamente essa situação. Então, uma hipercalcemia provocada por conta de uma neoplasia no tecido ósseo. Nós temos a dinâmica, por exemplo, da doença de Paget, né? Essa doença de Paget vai estar fazendo com que aconteça uma remodelação óssea de maneira desordenada. Então, vamos imaginar aquela perna que fica arqueada, né?
Então, essa remodelação vai também estar provocando essa hipercalcemia, né? E eu tenho uma terceira possibilidade, que seria por imobilização prolongada, que aí vai estar promovendo exatamente, promovendo não, né? Vai estar removendo o estímulo para a formação de tecido ósseo, né? Então, aí ocorrendo, de fato, o processo de reabsorção. Então, liberação de cálcio na corrente sanguínea. Então, 3 situações que não necessariamente têm comprometimento da paratireoide, né, e da tireoide, que podem estar levando a esse aumento do cálcio no plasma sanguíneo, tá? Então, percebam, pessoal, o problema da calcificação metastática é exatamente a liberação de grande quantidade de cálcio aí na corrente sanguínea. Tá? Então, não precisa que tenha um sítio primário, né, um núcleo primário para que aconteça esse processo de formação desses cristais de cálcio. Então, podem estar relacionados exatamente a qualquer órgão, né, vamos dizer assim. Então, ó, só para a gente observar, né, peguei também uma fotinha mostrando essas 3 situações. Então, ó, imaginar um hiperparatiroidismo primário, que foi aquela situação, ó, de tumor ou hiperplasia da tireoide. Então, aumenta a secreção do paratormônio, vai levar a um processo de hiperparatiroidismo, aumentando a reabsorção óssea, né? Aí eu tenho a saturação de calcemia e fosfatemia, né? Então, levando a deposição de fosfato de cálcio nos tecidos, tá? Existem outros tumores, né, que vão estar envolvendo aí, como no caso do osso, que podem estar exatamente causando a mesma situação. Maior reabsorção e, consequentemente, maior deposição de cálcio. Aí vamos imaginar um hiperparatiroidismo secundário, que vai ser por conta de uma doença, né, um processo, uma patologia renal. Então, eu tenho a maior retenção de fosfato, né, e menor concentração aí de vitamina D3, então, causando a lesão renal. Então, eu tenho uma hiperfosfatemia e também uma hipocalcemia, né? Então, consequentemente, vai estar causando toda a dinâmica de deposição de cálcio no tecido. Aí, pessoal, existe uma possibilidade que eu acabo não comentando, né, na dinâmica da descrição, mas que existe também um hiperparatiroidismo secundário relacionado à dinâmica da nutrição. Então, ó, para aqueles que são herbívoros, né, então falar em termos animais, até porque essas calcificações acabam sendo importantes também na dinâmica da medicina veterinária, tá? Então, ó, excesso de grãos, então vai estar causando, né, aquilo que seria uma grande quantidade de fosfato. No caso dos carnívoros, a mesma coisa, né? Então a gente acaba observando uma rica quantidade de fosfato, que aí vai estar levando uma hiperfosfatemia, né? Então, que toda a dinâmica relacionada exatamente a esse processo. Outra situação, pessoal, excesso de vitamina D3, causada por bactérias, né, por micro-organismos. Então, leva uma maior absorção de cálcio no intestino, consequentemente, você tem uma saturação de cálcio. Leva também à deposição. Então, percebam que são distúrbios no equilíbrio de concentração de cálcio na corrente sanguínea, que, consequentemente, pode estar levando a toda essa dinâmica de deposição de fosfato. Ok? Pessoal, como eu venho falando para vocês, né, a gente observa que esse depósito de cálcio metastático ele pode acontecer em qualquer órgão. Só que a gente tem vamos dizer assim, locais que acabam tendo uma maior disposição para que aconteça, né, de fato, essa deposição. Então, a gente está falando do estômago, do pulmão, dos rins, da córnea e, por exemplo, até mesmo das veias, né, e artérias sistêmicas. Justamente porque, pessoal, todos esses órgãos, eles acabam secretando, né, substâncias ácidas.
e, consequentemente, acaba criando um ambiente interno alcalinizado. Então, esse ambiente interno alcalinizado é onde começa a ter a deposição dos cristais de cálcio, né? Então, aí a gente observa situações relacionadas justamente a essa dinâmica, tá? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, na calcificação do estômago, o que a gente observa que é fisiologicamente normal a liberação de suco gástrico, né, de HCl, né, que vai de fato fazer com que aconteça toda aquela dinâmica, né, de degradação, de hidrólise de proteínas, né? Então vamos imaginar que por conta disso, isso vai fazer com que aumente a secreção de suco pancreático. Então, nessa dinâmica de pH ácido, pH alcalino, então mudança de um ambiente vai fazer com que aconteça processos de precipitação. Então, ó, aqui na setinha, então, pessoal, aqui a gente tem as glândulas do estômago, né? Então, que vão ser responsáveis pela liberação de algumas enzimas. E aí eu tenho aqui na submucosa, que vai ser exatamente onde eu tenho a deposição desses precipitados, né? Então, toda essa parte mais escura, onde eu tenho um ambiente onde vai estar alcalinizado, é onde eu vou ter a formação desses precipitados aí de fosfato de cálcio, ok? O outro ambiente, que seria o ambiente renal, então, por conta dos íons de amônio, então a gente acaba observando um ambiente relativamente ácido, né? Então, aí, quando você tem a liberação dessa amônia, então, o que vai acontecer é que o pH, ele acaba aumentando. Então, por conta disso, caso você tenha uma situação de hipercalcemia, então aí a gente tem a precipitação de sais. Então, percebam toda essa parte mais escura relacionado, por exemplo, a precipitado de cálcio. Isso, pessoal, acaba sendo importante, principalmente na dinâmica de formação do cálculo renal, né? Então, que seria precipitados um pouco maior. Então, que pode estar causando entupimento, né, dos ductos, né, dos ductos renais, né? Então, a gente vê daquele dos túbulos, né, distais, proximais, do ducto coletor, enfim, né? Então, podendo ter exatamente a precipitação desses sais e levando à formação do cálculo renal. Tá? Então, aí, por isso que a gente tem, né, a dinâmica de regulação desses cristais de cálcio, justamente para que não aconteça esse processo de precipitação. Ok? Aí, na dinâmica da calcificação do pulmão, a gente chegou até a ver alguma coisa relacionada à tuberculose, né? Quando a gente fala da calcificação distrófica, mas no caso da calcificação do pulmão, o que acontece? Quando você diminui a liberação de CO2, isso leva até mesmo, pessoal, uma acidose metabólica, né? Então, quando a gente fala de acidose, uma alcalose metabólica. Então, isso vai fazer com que aconteça uma alcalose. Então, você baixa a liberação de CO2. Então, aumenta o pH, consequentemente, leva à precipitação de sais. Existe até um exame que acaba sendo feito, né, para poder estar avaliando essa acidose, alcalose, né, ou acidose metabólica, que você avalia exatamente como que está a eliminação de CO2 a partir do bicarbonato, né, para que de fato possa estar evitando esse processo de calcificação. Então, ó, toda essa parte mais escura vai estar relacionado exatamente a esses precipitados, né? Que aí acaba formando esse aspecto mais escuro. Então, pessoal, por exemplo, nessa condição aqui, se tiver em grande concentração, então lá no exame de imagem é capaz de estar sendo observado, né? Então, por enquanto, eu só estou mostrando para vocês processos ainda microscópicos, que não necessariamente pode estar representando algum tipo, né, de aspecto macroscópico. Pode apresentar algum tipo de sintoma, mas visualmente não é possível identificar. Então, só com exames um pouco mais detalhados, né, seja de imagem ou até mesmo por conta aí de qualquer tipo de biópsia, né, ou coleta de material, para que de fato possa estar observando aquilo que seria a formação desses precipitados. Ok? Outra possibilidade
seria na dinâmica da calcificação das artérias e veias. Então, pessoal, a princípio, essa calcificação, ela vai ser bem relacionada aí com aquela dinâmica do CO2, né? Então, em sangue oxigenado, então, pelo princípio exatamente do ácido, né, que vai estar presente no sangue venoso, então aí acaba tendo maior concentração de carbonato. Então, geralmente, ó, tá até a agulhazinha mostrando, em volta da estrutura da veia, acaba formando esse precipitado. O grande problema disso aqui, pessoal, seria exatamente você diminuir a flexibilidade dessas estruturas, né, que pode estar, né, de fato, comprometendo o processo de circulação. Né, tanto que aqui seria um dos problemas, né, relacionado exatamente a esse processo de deposição. Então, vamos imaginar, pessoal, eu tenho uma baixa eliminação de CO2, né, então uma alta concentração de oxigênio, então vai ter uma alcalinização, né, da estrutura e, consequentemente, isso vai fazer com que aconteça a formação desses precipitados. E o último que nós observamos seria exatamente a calcificação da córnea. Né? Então, dá para perceber, pessoal, que essa calcificação pode estar levando exatamente à cegueira, né? Aqui, a única foto que eu consegui foi de um cachorro, né? Só para poder estar mostrando para vocês. Então, vai ser a mesma dinâmica por conta da difusão de CO2, né? Que a gente está observando, por exemplo, lá no pulmão, observamos ali nas artérias e veias. Então, aqui a gente observa essa situação. Então, ó, o que vai acontecer? Eu tenho toda a dinâmica histológica da córnea, e aí a formação do precipitado. Então, pessoal, isso vai comprometer a questão da passagem, né? Que a gente fala do raio, da luz, né? Então, do raio luminoso. Então, pode estar comprometendo exatamente a visão. Né? Então, aí a gente vê uma calcificação da córnea. Ok? E aí, o último exemplo que a gente observa dessa dinâmica de calcificação patológica é a calcificação idiopática, né? Então, como eu disse para vocês, geralmente a gente vai estar falando, por exemplo, de depósitos de calcificação cutânea, né? Então, não precisa ter uma lesão, não precisa estar com alteração do cálcio. Então, aquelas duas situações que a gente fala da metastática e da distrófica não precisa estar acontecendo. Então, é simplesmente aquilo que seria a formação exatamente desses precipitados. E como eu disse para vocês, ó, aqui no dedo do rapaz, né, a gente observa que teve a questão da ulceração, então toda essa dinâmica branca aqui, ele vai ter um aspecto mais duro, que vai estar relacionado ao material calcário, né, que pode estar sendo observado. E aqui, pessoal, seria essa calcificação idiopática acontecendo no testículo, tá? Ó, então, aqui ainda não teve ulceração, mas percebam que eu tenho um acúmulo, né, relacionado a esse cálcio justamente aqui na região do testículo dessa pessoa. Né? Então, que dá para a gente observar exatamente essa estrutura. Eu acredito que vocês já tenham visto, né, algumas pessoas que não necessariamente no testículo, né? Estão falando, por exemplo, da pele, que acaba apresentando exatamente essas mesmas características, né? Que vão estar relacionadas aí a esses precipitados. Ok? Certinho? Aí, pessoal, para a gente finalizar, a evolução e consequência de todo esse processo. Como a gente observa, né, a dinâmica da consequência dessa deposição, ela vai depender exatamente do local onde vai acontecer. Então, de certa forma, tanto a calcificação distrófica quanto a metastática, não necessariamente elas vão estar representando algum tipo de efeito deletério, né? Então, a não ser que sejam estruturas, né, que, de fato, acabam apresentando uma característica fisiológica importante, né? Como, por exemplo, na dinâmica
das válvulas cardíacas, né? Então, que vai estar causando a estenose. Então, perceba aqui, ó, uma válvula aorta normal e aqui uma estenose. Então, toda aquela membrana vai estar exatamente com precipitado, né? Vamos dizer assim. Então, aí que vai estar levando exatamente a um processo de circulação bem comprometido. Então, ó, só para a gente pegar esse exemplo, imaginar que numa situação de uma válvula saudável, ela aberta e ela fechada, né? Aí vamos imaginar que você controla o fluxo sanguíneo. Então, você comanda a dinâmica daquilo que seria o batimento do coração. A partir do momento em que você tem uma estenose aórtica, onde eu tenho uma deposição de cálcio na membrana que forma essas válvulas, então ó, a abertura quanto o fechamento dela vai ficar comprometido. Principalmente o fechamento, né, gente? Então percebam que ele não vai fechar por completo e, consequentemente, isso vai mudar, vamos imaginar, a física, né, vamos dizer assim, desse batimento cardíaco, já que eu tenho que ter um ambiente fechado para que eu tenha como uma espécie de uma proporção, né, para que você possa estar expulsando o sangue na circulação. Então, se você não tem esse ambiente fechado para que aconteça isso, aí a gente tem uma complicação relacionada, né, a todo esse processo fisiopatológico, ok? Aí, ó, outra situação que a gente acaba observando, ó, que muitas das vezes essa calcificação distrófica, ela pode ser considerada benéfica, principalmente quando envolve micro-organismos. Então, quando eu falo dessa calcificação benéfica, o que, que acontece? Eu tenho exatamente um centro onde eu tenho a presença do micro-organismo e aí eu tenho grande quantidade de células de defesa e em volta eu tenho aquilo que seria a formação de um granuloma. Então, você meio que isola o micro-organismo, então ele não consegue se multiplicar mais. Então, isso pode ser benéfico, né? Então, você isola o micro-organismo, ele vai morrer sem conseguir se multiplicar, justamente por conta da cápsula que acaba sendo formada, né? Então, só para a gente ter uma ideia, ó, essa ilustração sendo mostrada aqui. E eu tenho também uma dinâmica de um aneurisma verminótico, né, que vai ser a mesma coisa. Então, que você isola o local e que, de fato, isso acaba não prejudicando, né, toda a dinâmica de circulação. Isso acontece, por exemplo, esses aneurismas, quando tem presença de vermes, de eumintos, né, de maneira geral. Então, que você acaba isolando ele e aí você não tem o desenvolvimento. Né? Então, por exemplo, em tecido muscular é comum acontecer, né? Principalmente quando a gente fala aí, por exemplo, da cisticercose, né? Então, que podem estar se alojando em outros órgãos. Né? Então, aí, por exemplo, na dinâmica da doença de Chagas, que pode estar atingindo o coração, enfim, tem várias situações que vão estar levando a essa calcificação, né? Isolamento do micro-organismo, né, do patógeno, e aí, consequentemente, acaba encerrando a ação do agente agressor. Então, como eu disse, ao mesmo tempo que pode ser maléfico, como no caso das válvulas, a gente observa situações que podem trazer um certo benefício. Ok? Já, pessoal, com relação à metastática, por mais que ela não esteja acontecendo em tecidos necrosados, né, e que de fato não possa estar representando aí nenhum tipo de complicação clínica, nós observamos que existem duas situações que devem ser levadas em consideração. Então, por exemplo, uma calcificação no pulmão, então percebam, né, então a mancha no pulmão, né, que não necessariamente vai ser causada por conta de uma infecção, né, vai ser por conta daquela dinâmica, né, de concentração lá de CO2, né, então que pode estar levando a uma deficiência respiratória. Ou então, aquela calcificação que pode estar acontecendo nos rins, né, que a gente identifica como uma nefrocalcinose, que aí a gente vai estar observando aquilo que seria uma dinâmica de uma insuficiência renal. Então, você vai ter maior retenção de fosfato, então você vai fazer com que aconteça de fato essa dinâmica, né? Então, aí, por exemplo, o que ocorre na questão do cálculo
renal. Então, imagine isso aqui, né? Então, provavelmente você dá um corte aqui numa cirurgia do rim dessa pessoa aqui, a quantidade de precipitado que acaba saindo, né? Então, tem essas possibilidades aqui de complicações que envolvem a calcificação metastática. Beleza? Certinho?